Olá, seja bem-vindo a mais um Com Joyce, ou seja, o comentário da lição feito pelos jovens da Joyce. E hoje nós estaremos estudando um tema espetacular, que é a batalha espiritual, com o objetivo de te incentivar a estudar a lição dos jovens. Hoje eu estou com duas pessoas muito especiais, também fazem parte do Joyce, que é a Elisa e a Eide. Vão estar aqui conosco comentando a lição que estaremos estudando. Muito bem. Como eu falei, hoje a gente vai estudar sobre a batalha espiritual e o texto central da lição dessa semana é Daniel, capítulo 10. Ali vai ser mostrado uma batalha que aconteceu espiritualmente e fisicamente entre anjos. Então, eu estou dando aqui um spoiler do que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Fica por aí, que eu tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. Bom, nesse contexto da batalha espiritual, eu queria começar falando com vocês sobre a oração. Eu não sei se vai gerar alguma nostalgia em alguns jovens, mas eu não sei se tem algum jovem aqui que é jovem meio antigo. Mas no meu tempo ainda existiam cartas. Na escola ali, eu não sei se vocês lembram que mandava uma carta de namorado ou alguém mandava uma carta importante, uma correspondência para sua casa. Eu lembro também que tinha uma questão de colocar o selo em algumas cartas, né? E a gente ali ficava esperando cartas, né? Ou de pessoas ali que estavam, às vezes, naquela época, né? Que não tinham conhecimento e tinha aqueles namoros, aquelas coisas. Eu lembro também que uma das coisas que a gente usava para se comunicar era o orelhão. Então, eu lembro que quando tocava o orelhão, todo mundo ia lá correr e atendia, através das crianças, e aí dizia, olha, fulano de tal, e a gente tinha que ir lá, chamar, avisar fulano de tal, e aí ela tinha que ir correndo lá, atender o orelhão na hora, né? Nossa, e como era demorado, né? E como era até indiscreto você ter que conversar no orelhão com as pessoas vêm. Outra coisa também que usavam era o SMS. E ainda usam, né? Mas bem menos em comparação com o WhatsApp, etc. Outra forma de se comunicar. Também tinha o Orkut, né? Que também era uma forma de se comunicar ali com as pessoas e com a febre, né? Eu lembro que na época não tinha condições, a gente ia para uma house para poder acessar ali o Orkut. E também tinha o MSN. Eu não sei se vocês lembraram de algum desses daí, se vocês tiveram acesso a algum desses daí, mas são formas que a gente tinha para se comunicar, e muitas vezes essas formas que a gente tinha para se comunicar demoravam muito para a gente ter uma resposta. E pense comigo, qual era a sua sensação quando você não tinha uma resposta? Ou, por exemplo, você estava ali no Orkut e alguém estava online e você fez uma pergunta e a pessoa não te respondeu. Ou até nos dias de hoje, né? Você mandou uma mensagem para alguém, a pessoa está online, a pessoa não te respondeu. Você, não, mas eu quero que ele responda agora. Você manda de novo e você liga e você manda áudio. Tem gente que é assim, né? Principalmente se tiver uma intimidade muito grande, né? É um perigo. Pode falar. Não, eu falei só que intimidade é um perigo nessas coisas de semana mesmo. É isso mesmo que acontece. Só faz. Exatamente, exatamente. Então, como você se sente quando você vê que você foi ignorado, ou lá no Instagram você vê que houve a visualização, mas não houve a resposta, né? E aí, eu já vou entrar na primeira pergunta com vocês. A pergunta é a seguinte: de quais formas Deus responde às nossas orações? E a segunda pergunta, quais as três respostas de Deus? Vamos começar com a primeira. De quais formas Deus responde à nossa oração? Pode falar, Elisa. Fique à vontade. Dentro do que você estava falando, eu acho muito interessante. Porque se lá, há não muito tempo atrás, a gente vê que a pessoa não respondeu, era algo que já deixava a gente meio assim, aflito do coração.
E naquela época, tudo bem a pessoa demorar, porque não tinha tantas coisas quanto tem hoje. O que dirá hoje, não é? Eu acho que a gente às vezes fica muito impaciente e inquieto com essas não respostas que a gente tem, é normal também, quem nunca, né? E a gente vê como isso é com Deus, né? E eu acho que isso é um paralelo muito interessante. A gente não precisa ter essa preocupação, porque a própria lição já fala em algum lugar por aí, como o Carlos fala, em algum lugar por aí na lição já fala, que Deus, ele ouve a nossa oração no próprio momento, em todos esses momentos. E uma coisa que eu acho também que é interessante, né? Tá dentro disso, tá? Eu vou responder essa parte, mas o porquê de orar? Deus já não sabe o que eu vou falar? Sim, mas tem aquela... Não lembro quem que falou essa frase. Mas que a oração, ela faz com que a nossa vontade esteja sobre a vontade de Deus. E é desejo de Deus se comunicar com a gente por meio dela, né? Eu acho que a oração é uma coisa que que eu acho que até um dos enganos do inimigo, da gente não querer orar e a gente achar que isso não tem poder. Porque tem até uma citação que depois eu vou ler, não quero dar spoiler, que fala sobre o que acontece no grande conflito em relação à oração. Né? Se a gente soubesse a arma poderosa que a gente tem por meio da oração, eu acho que muitas das coisas da nossa vida mudariam. Mas enfim, eu viajei, vou voltar, desculpa. De participar das crianças da nossa Tá oração. dentro do contexto. Então, foi joia. Dentro disso, eu acho que... Bom, eu acho que mais que a gente está acostumado pelas impressões do Espírito Santo que Deus, por meio do seu Espírito, mostra pra gente, eu acho interessante que, às vezes, Deus mostra pra gente no nosso dia a dia também, coisas simples, a gente tá orando por aquilo, e eu não acredito que, às vezes, são coisas que vêm do nada. Por exemplo, acontece na minha vida, tá? Mas, então, é só um exemplo X, na sua vida pode ser diferente, e que legal, então tudo bem. Mas na minha, às vezes eu tô muito ansiosa, eu falo, Senhor, me mostra que o Senhor tá cuidando de mim, eu tô me sentindo tão, assim, preocupada com as coisas. Aí eu vejo lá no Instagram eu vi essa semana, inclusive, um Reels que era com várias flores no fundo, escrito Deus cuida das plantas e cuidará de você também. Então, eu acho muito bonito como Deus responde da sua maneira para cada uma das pessoas, da forma que elas vão perceber. Além disso, na natureza, também, sobre essa questão de questões da vida, eu sempre que eu vejo um passarinho, eu me lembro do que Deus fala, se ele cuida das aves, cuidará de vós também. Então, eu acho isso muito interessante, muito bonito, e lógico, o lugar mais importante, mais especial na palavra de Deus, que Deus se revela a cada um de nós, né? E aí, dentro disso, eu já parei para pensar, né? Porque como que Deus responde a nossa oração? Às vezes a gente pensa assim, eu vou pedir sinal para Deus. Sobre sinal, teve uma coisa que eu perguntei para uma pessoa que eu admiro muito no DeWacy Talks. Carlos estava lá, presente, firme e forte, foi o DeWacy Talks que a gente gravou com James Hartley. Inclusive, você tem que assistir no nosso canal depois de ver esse comentário sensacional. E aí eu falei assim, James, e aí, eu peço sinal, como você faz? Ele, olha, Elisa, e eu não costumo pedir sinal, porque até me levou à reflexão, poxa, se a gente pede esse sinal às vezes, quer dizer que eu tô falando que Deus tem que fazer do jeito que eu quero? Não. Aí ele fala que muitas vezes isso como que ele ora, né? Não é pedindo sinal, mas para que, se for da vontade de Deus, que as portas se abram. Então, aí que eu acho que entra o cuidado, a providência de Deus nas circunstâncias. Então, assim, mudou completamente minha forma de pensar, porque aí eu falei assim, realmente, a fé é algo muito grande e o discernimento espiritual para isso também, né? Então, acho que acompanhado até da oração, né? Na própria oração pediu o discernimento espiritual para entender. Porque se a gente levar em consideração o que a gente está sentindo, nosso coração, o que a gente sente é enganoso, então também tem que tomar esse cuidado, né? Mas é isso. Eu só pensei sobre isso. Muito bom. Andy, você quer comentar com a gente em relação de qual forma Deus responde ou sobre as respostas de Deus, as formas de ele responder? Sim, eu quero comentar e eu quero trazer os pontos que a lição trouxe, eu achei bem interessantes. O primeiro, isso foi extraído especificamente da parte de domingo, né? Diz aqui que Deus responde por meio dos princípios bíblicos, né? E da aplicação deles quando nós oramos a Deus. E isso é uma realidade, né? Em muitos momentos, como a Elisa falou, ela estava pedindo a Deus esse senso da presença de Deus, o cuidado de Deus, e Deus trouxe para ela ali no Instagram aquele princípio que Jesus ensinou, que se ele cuida questão dos lírios, né? Se ele veste assim os lírios do campo e tudo mais, então Deus responde por meio dos princípios expostos em sua palavra. Às vezes a gente quer, por exemplo, respostas sobre se eu devo casar ou não com essa pessoa, ou se eu devo, que tipo de trabalho eu devo fazer, ou como realizar determinada obra para Deus. Existem muitos princípios bíblicos a serem aplicados em diversos tipos de situação,
que em si só já são respostas que Deus nos dá, né? E quando a gente ora, o Espírito Santo traz à mente ou nos leva a ter contato com isso de uma forma ou outra. Alguém manda um texto para você no WhatsApp, ou enfim, de diversas maneiras esses princípios eles chegam ao nosso conhecimento, né? Então Deus nos responde pelos princípios da sua palavra. Outra coisa que a lição trouxe é que muitas vezes Deus responde de forma direta e específica. Então, às vezes a gente ora, Senhor, eu quero fazer isso, eu entendo que isso é o melhor, devo fazer isso, e a resposta vem de forma muito clara pra gente, de diversas maneiras. Deus tem a forma dele de responder em cada situação, né? E o exemplo prático é o que trouxe aqui, algo que a lição trouxe também sobre a oração de Daniel no capítulo 9, oração intercessória pelo seu povo, e aí no versículo 23 diz que no princípio das súplicas dele saiu a ordem e o anjo veio para declarar para ele a resposta e fez toda a interpretação da visão das profecias das 70 semanas para ele, né? Enfim, então aqui foi uma resposta muito direta, específica e rápida, né? Só que às vezes isso não acontece. E aí que entra o que o Carlos estava falando no início, que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de lidar com as demoras, né, com as incertezas, enfim. Mas muitas vezes Deus não responde tão rápido quanto a gente gostaria. E é o que trouxe aqui o comentário sobre o capítulo 10, né? Que Daniel também estava orando e tudo mais. E aí demorou um pouco mais de tempo, apesar de Deus ter ouvido a oração dele imediatamente, que é um ponto importante, né? Deus responde às nossas orações, Deus ouve as nossas orações, assim que elas são sequer pensadas ou expressas em palavras, mas a resposta pode se prolongar mais, né? No caso de Daniel, isso aconteceu por causa do grande conflito que estava acontecendo ali, em torno do príncipe da Pérsia, né? Como trouxe a lição. Enfim, mas uma certeza a gente pode ter, que eu estava até lendo hoje do Caminho a Cristo, capítulo 11 do Caminho a Cristo, que a lição recomendou que a gente lesse, que é o privilégio de falar com Deus. E aí uma das coisas que trouxe ali, né, é que Deus nem sempre vai responder essas orações tão rápido quanto a gente gostaria e da forma como a gente gostaria, mas que nós podemos estar certos de que ele vai responder da melhor forma. Às vezes ele não vai dar o que você está pedindo, mas ao invés daquilo ele vai te dar o que vai ser para o seu máximo bem. Porque nós somos cegos, né? Nós praticamente cegos, a gente não entende metade do que realmente está acontecendo nesse grande conflito no qual a gente está inserido. Então, tem muitas questões acontecendo, muitas coisas envolvidas nas respostas das nossas orações. E às vezes a gente pede alguma coisa que não vai ser o melhor para a gente, pode parecer que seja, mas a longo prazo aquilo não vai contribuir para a nossa salvação ou para a salvação de outros, né? E Deus responde de acordo com aquilo que vai ser o melhor, que vai trazer o máximo bem. E esses são os 3 pontos que eu identifiquei, que eu achei bem interessante da gente refletir, né? Nas formas como Deus pode responder às nossas orações. Muito bom. A Elisa falou um ponto muito legal sobre Deus sempre ouvir a nossa oração. Gente, às vezes eu paro para refletir e eu penso o seguinte: para a gente poder, às vezes, conversar com um amigo, nosso amigo, até nosso pai, nossa mãe, às vezes estão tão ocupados, ou até conversando com alguma outra pessoa naquele momento, eles não têm tempo para você naquele momento. Às vezes precisam demorar um pouco, por alguma circunstância. Até, talvez esteja trabalhando o dia todo, só pode conversar com você à noite, esperar. Se você quiser conversar hoje com o prefeito da sua cidade, a não ser que você tenha algum contato próximo, você vai ter muita dificuldade para falar com ele pessoalmente, agendar uns meses antes. E se for conversar com o governador, vai demorar mais ainda. Se for para conversar com o rei lá da Inglaterra, vai demorar ainda mais. Mas eu fico pensando que os homens terrenos caídos, homens que são seres humanos ali, né? A gente tem um senso grandioso de honra pelo cargo que ele tem, ou pelo título que ele tem. Mas a gente não consegue compreender que o ser que ele coordena todo o universo, milhares e milhares de mundos não caídos, com pessoas, com famílias lá que nunca caíram no pecado, que estão comendo a árvore da vida. Ele gerencia tudo isso, mas ele para poder te ouvir como se só existisse você no universo.
porque ele te ama. Então, o ser que, assim, é 100 milhões de vezes mais importante que um governador, ele é, muitas vezes, desprezado, porque está disponível 24 horas, é como diz o ditado, né? Quando é de graça, ninguém valoriza, né? Só que no caso dele não foi de graça, teve um preço, né? Sangue de Cristo. Aí que não valoriza aquela que eu vou falar agora, nós vamos ouvir agora. Mas se fosse o governador, a gente, nossa, né? Ficaria muito feliz em saber que o governador vai me atender na hora que eu quiser em uma emergência. Para conseguir a vaga no hospital, ou para poder auxiliar ali a colocar estrada na minha rua, ou alguma coisa do tipo. Então, isso daí refletir. Aí, nessa pergunta, pode falar. Sim. Eu acho que a gente precisa entender mais claramente quão eficaz a oração é. Talvez, às vezes, a gente negligencia a oração porque a gente não entende quão eficaz ela realmente é, né? E quando você vai ler sobre a vida devocional de Jesus, por exemplo, Ellen White enfatiza bastante como Jesus sentia necessidade de orar. Como Jesus sentia a causa, tipo assim, a gente deveria sentir milhões de vezes mais, porque nós somos extremamente inferiores a Jesus e a gente tem que atingir esse patamar, né? E, tipo, se o próprio Filho de Deus, que tinha aquela comunicação direta com Deus e tudo mais, enfim, sendo perfeito, né? Sem pecado, sentia essa necessidade, quanto mais a gente deveria sentir, né? E Jesus sentia o peso da salvação das almas, e ele sentia que ele precisava dessa comunhão com Deus para receber forças para cumprir a missão dele, né? E, tipo assim, parece que às vezes a gente não enxerga quão importante é, inclusive nesse capítulo do Caminho a Cristo que eu citei, né? Eu acho que vai falar que a oração é a vida da alma. Aí tem outro texto que ela fala, a oração é a respiração da alma. Aí tem outro que ela fala, as trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. Então você vê que existe algo no mundo que a gente não vê que tipo assim, é completamente movido pelas orações do povo de Deus, sabe? E entre essa outra questão da necessidade para a nossa vida espiritual, tipo, é a vida da alma, a respiração, a oração e a respiração da alma. O que somos nós sem respirar, fisicamente falando, né? Quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? Então, como ter vida espiritual se eu negligencio a oração? E como uma pessoa espiritualmente morta vai cumprir a missão, né? Que Deus nos designou, enfim. Então, são muitos aspectos relacionados à oração que a gente, às vezes, não para pensar realmente a implicação deles, né? E por isso a gente negligencia. Eu queria trazer um texto do Grande Conflito, que quando eu li, eu pensei, meu Deus, isso é muito importante. Olha o que diz aqui. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Ou seja, tem coisas que Deus só vai fazer se a gente orar por aquilo, com fé, né? E aí entra a questão da oração intercessória, por exemplo, orar pelas pessoas, pela salvação das pessoas e tudo mais. Só que tem coisas que Deus se propõe a fazer se a gente orar. Ele não vai fazer aquilo só por fazer. É em resposta à oração da fé. Então, realmente, a oração move o braço de Deus. A oração move o mundo invisível. A oração é impressionante o poder que ela tem, né? Então, se a gente entendesse mais sobre isso, se a gente estudasse mais, tivesse essa visão mais clara da importância, das implicações e tudo mais, eu acho que a gente valorizaria mais esse privilégio. E só para finalizar meu comentário, Ellen White fala nesse capítulo do Caminho a Cristo ainda, né? Que os anjos, eles ficam assim, abismados que os mortais, fracos e dependentes de Deus como somos, negligenciemos um privilégio tão alto que é o privilégio de falar com Deus. E aí, realmente, de uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. Não é que Deus não age porque ele não tem poder para agir, ele precisa que a gente peça para ele agir. Porque às vezes a gente fala assim, então eu tenho que pedir porque senão eu que vou mover Deus, ele não vai se mover sozinho. Não, ele vai. A questão é, ele quer mudar o nosso coração para que a gente possa estar mais fiel a ele nesse sentido. Não porque ele é um Deus ruim, não, mas para moldar o nosso caráter para que a gente possa ser participante de tudo isso, né? Então, eu vejo que todas as coisas que a gente faz, Deus tem um propósito nelas para moldar e aperfeiçoar o nosso caráter. E aí, na oração também. Então, não é uma coisa que eu vou simplesmente orar porque, então,
se eu não orar, Deus não vai fazer. Não é no sentido que Deus, ele só tem Deus, a gente tem que mandar porque Deus é um robô. Não. Na verdade, ele quer que a gente peça para ele, para que a gente possa estar mais ligado a ele. Então, ter essa dependência dele, né? Então, acho que isso também é interessante. Eu amei o que você falou, Andy. Olha, quantos comentários maravilhosos, né? Eu tava lembrando do que a Elisa falou sobre o mundo paralelo. Jovens que estão tendo uma experiência com Cristo de oração, de crer crer pela fé que Deus, ele perdoa você agora, te batiza agora com o Espírito da mente de Cristo agora, que você vai orar e você tem o senso que Deus está ali. A gente é como se estivesse em mundo paralelo. Bom, mas olha, essa pergunta aí foi incrível, maravilhosa. E eu quero colocar aqui acho que 5 formas de Deus responder de acordo com o Espírito de Profecia. Olha, primeira, impressão do Espírito Santo. O Espírito Santo fala na sua mente. É uma das formas de Deus responder. E ele vai te falar que para o Espírito Santo te dar a impressão, você precisa purificar a sua mente dos pensamentos impuros. Também purificar a sua vida física, né? Tendo uma alimentação natural, saudável, para que o Espírito Santo possa habitar em nossos corações. Então, impressões do Espírito. Então, muitas vezes você é um jovem, você está pensando, eu devo fazer uma faculdade de Direito? Falar e pergunte a Deus, Senhor, teu Espírito fale na minha mente. Se é a tua vontade ou não, devo fazer essa viagem para tal lugar, esse intercâmbio. Ore a Deus. Peça para que o Espírito Santo fale na sua mente. Carlos, dê um exemplo de alguém que o Espírito Santo falava na mente de João Batista. O Espírito Santo falava até o caráter dos fariseus para João Batista. Olha, esse daqui é assim. Esse daqui quer se batizar por louvor próprio. Então, o Espírito Santo se comunicava com João Batista. Segunda forma é através da Bíblia e o Espírito de Profecia. Essa daqui, eu até falo assim, de forma engraçada, eu falo, gente, às vezes a gente vai perguntar a Deus se eu posso entrar num jogo desigual. E sei que na Bíblia já deixou claro, e se você for ler lá o Carta aos Jovens Namorados, Mensagem aos Jovens, etc., aí vai ter uma explanação bem gigantesca do que é um jogo desigual. E detalhes, para você não ter dúvida. Então, tem coisas que a gente pergunta, Senhor, eu devo mudar a alimentação? Senhor, eu devo ser modesto no vestuário? Já está lá na resposta da revelação e mesmo de profecia. Claro, se você não souber, você vai buscar isso. Às vezes tem um assunto que você não sabe, você não tem clareza. Então, busque lá. Através também de anjos. Ellen White fala que os anjos, eles são enviados e eles sussurram no seu ouvido. Eles falam para você, faz isso, faz aquilo. Os anjos falam com você. Mas tem que ter cuidado, porque se você não tiver com Cristo, os anjos do inimigo sugerem pensamentos errados. Pode falar, Andy. Só um parêntese, inclusive o que você estava falando das impressões do espírito, né? Essas impressões, elas devem estar aliadas, tipo, elas não podem ser contrárias aos princípios já revelados, né? Então, por exemplo, se a pessoa chega pra você e fala, ou pra um líder espiritual, sei lá, fala, eu sinto que eu devo me casar com esse homem, eu sei que ele não é adventista, né? Mas ele é bonzinho e tal, né? Então, a pessoa começa a argumentar dos motivos e eu sinto que eu devo e tudo mais. Mas qual é a palavra revelada de Deus? Então, realmente, as impressões de espírito, elas são um ponto pelo qual Deus responde realmente, né? Mas devem estar sempre associadas à palavra, aos princípios revelados de Deus. Que elas sempre vão andar... Porque Deus se contradiz, né? Então, tá sentindo uma coisa... Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes acontece da pessoa que é do jogo desigual, a pessoa que não é da igreja, falar assim, não, Deus me mostrou que é você. A menina... Se Deus mostrou para ele, quem sou eu para dizer não? Olha aqui, gente, Deus mostrou, já está apaixonada. Ele falou que Deus mostrou, usou o gatilho da espiritualidade, pronto, né? Eu tenho que ter cuidado com isso daí, né? Então, impressão de espírito, a Bíblia
né? E vai entrar também a profecia. Os anjos, o terceiro. O quarto, a providência, que é o que a Elisa falou, né? Senhor, olha, eu não confio em mim mesmo, queria que o Senhor me mostrasse pela tua providência, né? Por exemplo, será que eu devo ir para uma escola missionária agora? Lá para Serra do Cipó, ou lá para o VDV, né? Ou lá para todos os pioneiros, eu devo ir agora, né? Para a escola missionária? Então, haja com providência, aí Deus vai enviar alguém, olha, fulano, eu vou te ajudar aí na bolsa de estudos. Aí vai aparecer uma outra pessoa e vai comentar com você sobre escola missionária. Aí você tá lá no WhatsApp e você vê lá o livro Estudos de Educação Cristã, e você começa a ler e você vê que Deus está providenciando o meio para te mostrar que Ele quer que você vá lá estudar na escola missionária. Ou até mesmo, Senhor, vou dar um exemplo, né? Eu devo fazer naturopatia para ser um médico missionário, né? Trabalhar com tratamentos naturais. E aí Deus é conduzido. Eu vou dar o meu exemplo, né? Que eu nem sabia nem que existia um curso que ensinava os 8 remédios. Então eu orava a Deus, eu quero um curso de saúde, mas eu quero um curso de saúde que ensine os 8 remédios. E aí vai aparecendo no Instagram. Aí eu fui no Caleb e a minha irmã falou comigo, tá tendo um curso aí de naturopatia, vamos lá assistir a palestra. E assim, um monte de coisa me bombardeando para eu poder conhecer a naturopatia. Providência de Deus, né? E essa daqui não acontece tanto, mas também é possível sonhos, visões, né? E de forma audível. É mais difícil acontecer, mas sim, Deus pode falar com você de forma audível, se assim Ele quiser. Mas, no geral, Deus usa esses anteriores, né? Expressões de espírito, vida, natureza. Então, que Deus nos ajude. Para concluir aqui essa primeira pergunta, oração é a respiração da alma. Eu gosto muito dessa analogia dos 8 remédios com os remédios espirituais. Então, tipo, a respiração é o que leva o ar puro até o sangue, purifica o sangue, auto-sangue. Que é a respiração? Eu lembrei. A respiração é oração. Eu fiquei pensando, sim, a respiração é oração. Eu achava que o ar puro era a oração, mas não, a oração é a respiração. Eu perguntei, sim, mas o que é o ar puro que entra quando eu oro? Aí Ellen White falou que o ar puro é o sopro do Espírito Santo. Ela fala, olha, sopro do Espírito. Você já compara o sopro de Deus, o ar puro, com o Espírito Santo. E ela fala assim, a atmosfera do céu, né? Você precisa inspirar a atmosfera do céu. Então, eu respiro com a oração e inspiro a atmosfera do céu. Então, veja, resumindo, você ora a Deus, quando você ora, você se enche do Espírito Santo e você transmite uma atmosfera do céu. Olha o quanto de coisa, o poder que acontece numa simples oração, mas você não pode se basear em sentimento. Mas eu não estou sentindo aqui aquele poder, aquele fervor. Gente, a gente tem que ser fervoroso, alegre, tem que crer pela fé. Mas, cara, eu não estou sentindo, mas eu vou cantar, eu vou me alegrar, eu vou sorrir, eu vou chegar, eu vou pregar com a maior fervor que eu puder, mesmo que eu não sinta nada. É assim que você vai. É aí que você sabe que você está lutando para ser cristão. Pode ir, Ed, depois da Ed, se a Elisa quiser comentar, é para a segunda pergunta. Pode ir. Eu tô falando bastante, né? É porque me veio à mente. Me veio à mente, quando o Carlos estava fazendo esse último comentário, é um ponto importante isso, né? Tipo, eu não tô sentindo que Deus tá ouvindo a minha oração, eu não tô sentindo, né? Que vai fazer diferença e tal. O justo viverá pela fé, né? Somos chamados a viver pela fé. Mas eu, particularmente na minha experiência, já vivi situações ao longo da caminhada cristã em que eu também sentia isso. E esse é um ponto que às vezes pode ser até um pouco desanimador pra gente, né? Tipo, vou orar, mas parece que a minha oração nem passa do teto, não faz diferença e tal. Eu queria só dar uma dica pra quem tá assistindo de uma coisa que tem me ajudado muito. Quando a Bíblia fala que a gente viverá pela fé, né? Nós temos que viver pela fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E para mim fez muita importância, fez muita diferença, foi importante decorar alguns textos bíblicos. Um exemplo, Hebreus capítulo 4, não lembro exatamente os versículos, mas que fala
que Jesus é nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós, e que nós podemos ainda chegar confiantemente junto ao trono da graça, né? Porque ele se compadece das nossas fraquezas e que nós vamos receber socorro em ocasião oportuna. Então, para mim, foi muito importante. Em muitos momentos, eu me cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu não sinto que o Senhor está me ouvindo, não sinto que isso vai fazer diferença, mas lá em Hebreus, capítulo 4, está escrito isso, isso e isso. Então, confiando nisso, eu estou aqui conversando com o Senhor. E isso foi fazendo uma diferença muito grande na minha experiência cristã. Porque eu comecei a perceber que chegava momentos em que, sabe quando parece que tá tudo escuro, que você não tá conseguindo, né? É como se Deus estivesse longe, como se tivesse virado o rosto, né, de você. Mas estava firme na minha mente a convicção desses textos, desses princípios que Deus diz na palavra dele. Perto está o Senhor. Jesus nos ouve, Jesus nos responde. Pedi, dá-se-vos-á. Deus não é mentiroso, né? Deus não é homem para que minta. Então, decorem a Bíblia também, decorem versos da Bíblia, se possível a Bíblia toda, né? Mas, assim, decorem versos da Bíblia que demonstrem como Deus realmente se interessa pelo ser humano, como ele atua em favor do ser humano. Que aí, quando Satanás vier dizer pra você que Deus não tá te ouvindo, que Deus, né, vai responder sua oração, aí você lança a verdade pra ele. E aí isso vai construindo a convicção em nós, né, de que o nosso Deus nos ouve, independente do que a gente tá sentindo. Que afinal, a gente não é chamado para viver pelos sentimentos, é pela fé, né? Então, eu queria deixar essa dica, que talvez faça diferença na vida de alguém, porque fez muita diferença para mim. Nossa, eu amei. Depois dessa, cara, não sei nem o que falar, vamos pra próxima. Achei ótimo que ela falou. Olha, e essa próxima pergunta já vai ter a ver com o que vocês já estão falando, né? Antes da pergunta, a lição, ela vai falar o seguinte: oração significa guerra. Olha que interessante, bem usadas, né? Pessoal da lição, oração significa guerra. Você vai... Porque assim, a gente ora pedindo paz. Mas a oração desperta guerra espiritual e às vezes também na sua família. Às vezes eu ficava perguntando, meu Deus do céu, eu tô orando mais, tô buscando mais e parece que a minha família tá mais atacada, essa intenção da igreja, né? Eles parece que eles estão mais nervosos, mais provocativos, mais... Sei o que tá acontecendo, é preciso acalmar eles. O Espírito Santo vai acalmar eles. Mas por quê? Porque a oração que acalma também de certa guerra. E aí vai falar ali sobre que Daniel sabia do impacto da oração, por isso que ele ficou angustiado ali, e ele ficou pesado, ele ficou orando por vários dias. Daniel se humilhava na presença de Deus, e ali a gente já pode ver alguns anjos em ação, né? E aí a pergunta vem: qual a importância da oração perseverante e intercessora em nossa vida? Olha, como você falou, eu achei bem legal que Daniel, ele entendia até um exemplo pra gente. E, em parênteses, eu amo a história de Daniel. Eu acho incrível como ele agiu. Enfim, todas as pessoas, todos os personagens bíblicos, mas Daniel, assim, eu acho incrível tudo que ele enfrentou. Ele tinha tudo pra rejeitar a fé que ele tinha, mas ele foi fiel e eu acho isso incrível. Tá, mas então, sobre o que você falou. É interessante como ele sabia o impacto que isso tinha, não só na vida espiritual dele, como você falou, mas na vida física e real dele. Então a gente falou de universos paralelos, né? Não, mas a oração liga o mundo espiritual com o mundo que a gente vive hoje. Eu acho isso uma coisa muito interessante. E eu queria ler aqui com vocês. Eu tô lendo Mensagens aos Jovens, fica a dica aí, pessoal. Acho ótimo esse livro, acho que todo jovem adventista deveria ler. Cadê? Deixa eu achar. Tá no capítulo 10, página 39, que fala sobre o poder da oração. E eu acho que tem tudo a ver com isso aqui, ó. Fala assim: Satanás não pode suportar que se apele para seu poderoso rival, ou seja, para Deus, pois Satanás teme e treme diante da força de Cristo e de sua majestade. Ao som de fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E quando anjos poderosos revestidos da armadura do céu vêm ao auxílio da debilitada e perseguida alma, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabem que a batalha já está perdida. Louvado seja. Esse leão entre o mundo físico com o mundo espiritual. Coisa incrível. Então, entende? Eu acho que quando a gente entende esse poder da oração, quando a gente ora em nome de Jesus, olha que coisa incrível. Quando a gente cita o que... É que nem a gente falou, essa questão de citar os versos bíblicos, eu comecei a aplicar isso na minha vida, vai ter pelo menos um ano.
E aí eu vi como isso realmente é muito interessante. É incrível. Então, a gente percebe, cara, acho que toda que tá aqui já dá pra gente entender, né? Quão importante é o próprio céu vir lutar em nosso favor. E aí a lição também fala mais uma parte, né? Uma coisinha que fala que a oração intercessória dá a Deus o direito de mobilizar as forças sobrenaturais, como a gente viu aqui no que eu li, e influenciar o coração das pessoas porque a gente ora. Então, a oração intercessora, eu entendo que dentro da guerra, nós somos soldados de Deus. Isso é fato, certo? Deus nos chamou para sermos seus soldados, nos alistarmos ao seu exército. A irmã White bem fala dessa forma. E aí é interessante, porque quando a gente ora por um amigo nosso que está, por exemplo, afastado da igreja, ele tá felizão da vida que ele tá. Mas muitas pessoas oram para que ele volte para a igreja. Porque eu acredito que é o momento em que Deus, ele tá lá e tocando ainda mais forte no coração. Porque essa pessoa que tá fora da igreja não pode estar tranquilo, tá felizão, por exemplo, mas Deus vai ao encontro dele pela fervorosa oração dos outros, que amam e se preocupam com ele. Então, eu acho isso muito incrível, sabe? A oração intercessória pelas pessoas, pelos necessitados, pelos doentes. Cara, é realmente incrível. E eu acho lindo os movimentos de oração que existem na igreja, por exemplo. Na igreja que eu faço parte, tem um grupo das mulheres lá que sempre tem alguma coisa, elas se unem em oração. E muitas vezes, lógico, a vida é feita de altos e baixos, às vezes as coisas não saem como planejado, mas sempre tem um grupo de mulheres firmes e fervorosas. Que é isso que move a gente. Eu acho isso tão bonito. Acho que sim, a necessidade da gente sempre se apegar mais à oração, ter isso mais claro, mais vivo na nossa mente, né? Como a gente falou. Também acho que é uma coisa que falta da gente ter a compreensão e muitas vezes deixar a preguiça de lado. Tipo assim, mas será que ele vai me ouvir? Mas ele já sabe tudo que eu tô pensando, tudo que eu tenho pra falar. Aí eu acredito que é uma forma de Deus mudar a gente, mudar a forma que a gente vê as coisas. E também a oração perseverante faz a gente ter mais fé ainda de que Deus pode salvar, pode cuidar, pode resgatar. Gente, tem uma coisa muito interessante em relação à oração. A gente vê como Deus é perfeito, né, em relação ao jovem. Porque eu fico pensando que existem muitas coisas que absorvem o jovem de orar. Se ele não respira, que é o que vai deixar o povo vivo, como é que ele vai tomar água e comer? Como é que ele vai se exercitar? Porque a água é o batismo do Espírito Santo, a comida e a palavra de Deus, né? O exercitar-se é o evangelho, a pregação do evangelho. Ele não tem forças para poder tomar água, comer e pregar o evangelho, porque ele nem fez a respiração. Ele está ali, tipo, muitas vezes nós estamos ali quase sem oxigênio, né? Eu fico pensando, como Deus é perfeito, porque quando a gente vive o ideal de Deus, por exemplo, na escola missionária, né? A gente está agora lá, né? Como eu sinto falta de estar na escola missionária, quando eu vejo ali o pessoal lá no Reviver, meu Deus, queria ir para lá, estar com eles lá por uma semana, porque eu ia acordar de manhã, a natureza era linda, fazer o culto, aí tem uma café de manhã maravilhoso, aí depois de bater cultura trabalhar, aí na agricultura você já está orando, porque você vê a sementinha, você vê a planta germinar, você colhe cenoura, e você vai lembrando do cuidado de Deus, da providência. Então, essas coisas fazem você ter comunhão com Deus. Aí você almoça, você estuda, à noite vê o pôr do sol e come, depois vai conversar e vai dormir. Então, o ambiente que Deus preparou para o jovem poder, e a gente vê hoje como que nós estamos longe desse ideal. Às vezes estamos na cidade, claro que às vezes não é nossa escolha, né? São as condições, mas estamos na cidade, a gente faz aquele negócio assim muito, vamos dizer, tem jovens que estudam integral, então estudam o dia todo, trabalho mental, dentro de uma sala, com ar-condicionado, sem ar puro, sem árvore, sem, sabe? E aí estuda um monte de livros assim, grossos, né? Por exemplo, provas. Aí quando a gente olha qual o tempo com Deus, é 5 minutos pela manhã, né? E talvez no PG na sexta e no sábado de manhã. E aí à tarde a gente fica conversando ali,
vai dormir, aí depois vai no JA, né? E aí pronto, e aí sábado à noite já começou, vai, né, fazer as coisas lá, vai passear e etc. Então, gente, como Deus é perfeito quando ele deixou ali eu chamo de currículo do céu. Você tem currículo do céu, é o currículo que Deus deixou para a escola, para a primeira escola que chama, né, que é a escola de Madison. E ali tinha a graduação superior celestial, né? Era para ser os embaixadores de Cristo, e eram embaixadores de Cristo. Nesse currículo ali, eu digo, meu Deus, se eu apresentar esse currículo hoje para os jovens, eles vão achar estranho, porque no currículo tinha agricultura, culinária vegetariana, tratamentos naturais, a Bíblia como no livro básico, profecia, né? Outros idiomas e etc. Bom, então, persevere na oração. Tem uma citação que ele White fala mais ou menos assim, que aquele que passa o dia conversando com Deus, Satanás já perdeu a influência, já é um derrotado. E eu fico pensando, eu estou tentando, gente, praticar isso. Não consegui ainda. Mas sempre que eu lembro, eu pratico. Ele White fala assim, se a gente conseguisse ficar pensando o dia todo que Jesus está ali presente na nossa imaginária, e não imaginar, porque ele está ali mesmo, né? Está ali presente, que ali tem um anjo redator, que ali tem um anjo da guarda, e você ficar pensando, um anjo grande, bonito aqui, esplendoroso aqui, um anjo, eu vou dispor a qualquer momento. Então, a gente iria viver em maior santidade, porque a gente iria ali sentir até vergonha de cair em pecado, ou a gente iria chorar, por exemplo, pelas conversas com os amigos, as fofocas, ou até na igreja, né? A gente iria chorar quando a gente olhasse para o anjo sorrindo para a gente. Então, eu quero ter também isso, esse senso da presença de Deus agora. O Daniel tinha. Daniel, ele temia, ele tremia. João Batista temia e tremia. Temor é de respeitar a Deus, né, filho amor do coração, mas ele também tremia com a glória de Deus, porque, Deus, sabe? Também isso que a gente tem que ter esse temor e tremor 24 horas por dia. Senhor, eu estou indo agora comprar fruta. Sabe por que a gente não ora por coisas grandes? Por que a gente não ousa pedir mais? Porque a gente não pede nas pequenas coisas. Se a gente educasse a mente e o coração a pedir nas pequenas coisas, ou na feira, Senhor, me ajuda a escolher as frutas, as piores frutas, vou cozinhar, Senhor, eu tenho capacidade de cozinhar. Me ajuda, se envia anos aqui, para que essa alimentação seja nutritiva, seja saborosa. Me ajuda, cozinhar esse alimento. Gente, é incrível. Quando eu oro pedindo ajuda, eu faço coisas diferentes, é gostosa a comida, é incrível, todo mundo ama. Quando eu esqueço, o negócio desanda. Não fica saboroso, fica, sabe, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que orar toda vez agora. Teve uma vez que eu fui fazer um assado na igreja, e aí os irmãos falaram, cara, foi levar um assado, só que eu não sou bom de salgados. E eu disse, agora, eu não sei fazer coisa salgada, eu disse, meu Deus do céu, tem uma misericórdia de mim. E aí, eu orei a Deus, orei, que será no sábado, junto da panela. Aí eu peguei e fiz um assado lá acho que era de aveia, semente de girassol e verduras, cebola e não sei o que, temperos naturais. Gente, eu levei, os irmãos falaram que foi o melhor assado, foi a melhor assado que teve aqui no almoço, foi isso. Eu disse, eu nunca fiz assado. Mas eu tava com tanto medo de errar no assado. Meu Deus, se eu errar nesse assado, os irmãos vão achar que a alimentação vegetariana é ruim, vão ficar traumatizados. E agora eu posso errar nesse assado. Me ajuda, é pra tua e tua glória. Aí Deus foi lá, os anjos ajudou e, gente, que assado gordinho. O pessoal fala que assado. Ai, meu Deus. Então, assim, acho que tem que ter esse senso continuamente. Pode falar, gente. Então, o Carlos citou um ponto específico ali que eu achei bastante interessante, que é com relação à questão de que nós podemos estar em oração continuamente, tá? Com a nossa mente conectada à mente divina, né?
E eu tenho pensado sobre isso, eu cheguei à conclusão, assim, de que isso é uma necessidade indispensável para todo cristão que quer ser vitorioso realmente na caminhada cristã. Educar os pensamentos a estar ligados aos pensamentos de Deus. Inclusive na Bíblia fala, né? Se vós ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus. A Bíblia está constantemente incentivando a gente a permanecer em Deus e pensar nas coisas divinas, né? Enfim. Então, me veio aqui à mente João capítulo 15, quando Jesus está falando sobre, fazendo aquele paralelo, né? Entre a videira e os ramos e a nossa comunhão com ele. Jesus diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E me veio à mente, por exemplo, alguns personagens como Enoque. Ellen White fala da vida devocional de Enoque, ela traz detalhes interessantíssimos. Uma coisa, por exemplo, que ela fala é que Enoque constantemente estava pensando sobre o caráter de Deus, sobre a benevolência do caráter de Deus e tudo mais. Então, Enoque estava em constante comunhão com Deus. A mente dele estava sempre elevada à presença do divino, né? E é como o Carlos falou, essa intuição, esse senso da presença divina na nossa vida, ela nos deixaria, assim, muito receosos de fazer certas coisas que a gente faz, né? Ou fazer certos comentários, ou enfim. Então, essa intuição da presença divina é outra coisa que também no Espírito de Profecia traz muitos textos sobre isso, que a gente precisa desenvolver essa intuição da presença divina. E isso se desenvolve como? Né? Por meio da comunhão constante da alma com o céu, da nossa mente com a mente de Deus. E aí tem um texto bíblico que fala, né? Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Trazendo, assim, essa noção, né? De estar sempre nessa comunhão divina, respirando o fôlego, né? Digamos assim, trazendo o Espírito Santo sempre dentro do nosso coração, enfim. Então, essa comunhão ininterrupta da alma com o céu, das coisas divinas, é isso que Jesus falou aqui. Se aplica também, né? Permanecer nele para que a gente possa frutificar. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? E Satanás, ele realmente está fazendo bastante coisa para distrair a gente, bastante. E recentemente eu li um texto do Patriarcas e Profetas, que falava que Enoque, quanto mais coisa ele tinha para fazer, e isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender como aplicar, mais necessidade ele sentia de oração e mais ele orava. A gente não, quanto mais coisa tem para fazer, eu pelo menos, maior a minha desculpa, tipo, eu tô muito ocupada, né? Não sei como encaixar. Mas na verdade não, aí que tá, aí aumenta a nossa necessidade, porque Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada realmente bom, com as motivações corretas, sem a ajuda de Deus. Então a nossa necessidade de estar nessa constante comunhão com Ele, ela é real, sabe? E tanto nesse momento, assim, esse ininterrupto, né? Essa mente sempre ligada à mente divina, buscando orientação, sabedoria para tudo que a gente vai fazer, quanto também a oração particular e aquela que você se ajoelha e ora na presença de Deus, né? Mas isso é uma necessidade para todo aquele que quer ser vitorioso sobre o mal, sobre o pecado. E a gente precisa pensar mais sobre isso, sabe? Eu preciso pensar mais sobre isso. Porque às vezes eu permito que Satanás me distraia, né? Mas nós podemos ser vitoriosos. E a gente precisa usar as ferramentas que Deus nos deu. E a oração é muito poderosa nesse sentido, né? Gente, agora eu quero ir para um momento muito especial, que é a recomendação, dica de UIC. E eu quero agora que a nossa equipe Roda Pinheiro está com a responsabilidade de dica de hoje. Muito bem. O primeiro livro que eu quero recomendar para vocês é um livro chamado Oração. Quem é o escritor? Ellen White. Oração, gente. Andy, a editora Escolheiro já começou a gravar em áudio esse livro, não foi? Se eu não me engano, o Ellen White áudio começou ou tá lá no YouTube, alguma coisa assim. Talvez você consiga também achar em áudio ou PDF. Eu não lembro agora muito bem. Mas procure, gente, esse livro. Esse livro aqui, ele é da Casa Publicadora lá de Portugal. A Casa Publicadora de Portugal, aqui na CNB ainda não tem. Mas eu creio que logo eles vão estar colocando também esse livro. Vamos orar para eles poderem publicar o livro Oração. Então, só para vocês entenderem, é a Casa Publicadora lá de Portugal, da igreja. Entendeu? Muito bem. Estou conferindo aqui. Pode falar. Sim. Estou conferindo aqui e realmente tem, tá bom? O livro em áudio, Oração. Tá lá no
Ellen White áudio português. Tem em inglês também. Não sabia se tinha em português, mas acabei de descobrir que sim. Então tem lá todo o livro. Audio.org. Isso. E você encontra no YouTube, né? Mas aí tem o site onde você pode baixar os áudios, que é ellenwhiteaudio.org. Pronto, então lá vocês vão conseguir baixar lá os áudios do livro Oração. O segundo livro que eu quero recomendar é o livro A Verdade sobre os Anjos. Não sei se a Elisa ele não tem aí, né? O exemplar, né? Eu não tenho. Mas eu também não tenho aqui, mas eu já li um pouco desse livro e, assim, sensacional. A Ellen White vai entrar em detalhes sobre sobre quais são as tarefas dos anjos, a sua missão, como é que eles se envolvem no grande conflito. E é um tema que a gente vai falar agora na terceira pergunta. Então, recomendo muito. E tem uma terceira coisa que eu quero recomendar, que, né, Elisa sabe, que é o Congresso de UIC Brasil. Então, gente, todo ano, os jovens da UIC Brasil, eles se reúnem em um local, tá bom? Então, esse ano que você está assistindo aqui o vídeo, participe do Congresso de UIC Brasil. Fique atento no nosso Instagram de UIC Brasil, ou aqui pelo YouTube, aqui nos videozinhos, porque assim que todos os detalhes forem alinhados, a equipe da Juice repostar a data, local, tudo bem direitinho para você estar participando desse congresso presencialmente conosco. Não importa em que ano você está assistindo esse vídeo, todo ano tem um congresso, às vezes até mais, congressos regionais. Então, participe do congresso de Juice esse ano. Se o congresso já passou, você pode participar no ano seguinte, mas participe. E participe também das missões de Juice na sua igreja local, na sua região. Tá certo? Então, essa é a indicação que eu quero fazer para vocês se prepararem para o congresso de hoje. Arrasou. Muito bem. Agora nós vamos para um tema assim que eu fiquei extremamente feliz. Eu gosto assim dessas nomenclaturas da lição, porque eles são bem criativos. Forças especiais do céu. Uau! Porque assim, né? Tem essa questão dos heróis, né? Que tem forças especiais lá no Dragon Ball Z, forças especiais de Neo, na época que eu assisti anime, né? E ali era uma representação dos anjos malignos, pais, né? Que eles faziam, né? Mas já não precisamos dessas forças especiais dos heróis. Nós precisamos das forças especiais do céu, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o papel dos anjos. Como podemos pedir auxílio dos anjos em nossa vida prática? Eu vou falar para vocês aqui sobre uma situação muito interessante. Primeira é a de Daniel. A situação de Daniel. Daniel, ele estava orando, né? E Deus, ele pediu para que o anjo Gabriel, ele fosse até Daniel. Gente, vamos só explicar uma coisa sobre o anjo Gabriel. Ellen White fala que o anjo Gabriel, ele é um anjo maior em honra depois de Jesus. Jesus não é um anjo, Jesus é Deus, né? Então, depois de Jesus, Gabriel é o mais honrado entre os anjos. E com certeza é o maior em poder, talvez. Então, esse anjo, o anjo mais poderoso, foi enviado para poder socorrer quem? Daniel. Mas mesmo esse anjo, Ellen White falou o seguinte: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio no auxílio de Gabriel. Porque Deus não tirou os poderes dos anjos malignos. Os anjos malignos que caíram tem querubins, eles com certeza têm todos os tipos de anjos ali junto com o inimigo. Então eles têm o poder, né, que Deus deu para ele. Mas eles não têm a santidade. Então o próprio Cristo, né, que é identificado com Miguel, ele veio lá e junto com Gabriel, ele expulsou o inimigo para que Gabriel pudesse ali trabalhar com o Espírito Santo na mente de Ciro.
Então, assim, eu acho isso daqui muito interessante. A vitória foi finalmente ganha. Tudo que o céu podia fazer para o povo de Deus foi feito. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro, de seu filho Cambises, que viveu cerca de 7 anos e meio. Olha, interessante. Toda a vida de Ciro foi protegida pelos anjos por uma oração do servo de Deus. Os mais poderosos agentes do céu, olha aí, ó, aceitei, os mais poderosos, então tem grau de poder, atuando no coração dos reis. Gente, pelo que eu entendi aqui, o anjo veio e o inimigo ficou travando uma batalha ali, não sei como, e Jesus teve que vir para poder, né, expulsar os anjos malignos dali. Então era um negócio ali muito intenso, era uma guerra espiritual. A gente tem que ficar pensando isso na nossa cabeça, sabe? Que muitas vezes tá tendo algum conflito na sua igreja, ou na sua faculdade, ou algum professor te perseguindo com ideologias, ou na sua casa. Você não pode olhar para ele somente. Olhe com os olhos espirituais, porque a guerra espiritual por trás. Às vezes é Satanás sugerindo um pensamento para sua mãe e para o seu pai. Ela alimenta aquele pensamento e fala: filha, você está indo por um caminho extremo, não faça isso, e não sei o que, falando coisas, sabe, sem sentido. Então, algum de vocês querem comentar sobre essa questão dos anjos? Olha, eu acho muito legal. Uma das coisas que também mais me chamaram a atenção é que eu tô lendo o Mensagens aos Jovens quase pela segunda vez, porque eu tava lendo no PDF, mas eu sou a pessoa que gosta de papel. Então, eu tô lendo pelo papel pela primeira vez. Então, uma das coisas que eu achei mais lindas aqui é entender como o céu inteiro está ansioso e desejoso pela salvação de todos nós, inclusive aqui em especial dos jovens. Então, eu quero ler para vocês. Assim, é no capítulo 1. Essa primeira parte eu acho muito linda. Fala assim, ó. Cadê? Os anjos celestiais se interessam pelos jovens. Ou seja, por mim, pela Andy, pelo Carlos e por você, que tá aí do outro lado da telinha. E estão intensamente desejosos de que você resista às provas que o inimigo vai colocar na sua frente. E que as palavras de aprovação sejam lhe dirigidas. Muito bem, servo bom e fiel, venha participar da alegria do seu Senhor. O céu inteiro está desejoso para que nós estejamos com Cristo no céu. O céu inteiro deseja que nós sejamos salvos. Você vê que a obra de redenção, ela foi uma missão que o céu inteiro faz parte. O céu inteiro colabora com ela. E quando a gente entende que os anjos fazem parte disso, gente, é a coisa mais incrível. É o céu inteiro em favor da humanidade caída. E assim, não tem só o nosso planeta. Existem muitos outros planetas. Mas o céu inteiro, lógico que tem, enfim, eu não sei como que Deus gerencia, mas enfim, o que eu quero dizer é, mesmo assim, o céu inteiro está ao nosso alcance. E está desejoso de que nós participemos do que Deus tem pra gente. Cara, eu acho isso tão sensacional, faz a gente refletir tanto sobre, né, porque a gente fala assim, mas será mesmo que eu importo? Pro céu você importa muito. Os anjos de Deus você importa muito. Entende? Eles entendem o que Deus fez, o que Cristo fez na cruz. E eles entendem esse amor de Deus, eles acham isso incrível. Falei isso no começo do Patriarcas e Profetas, se eu não me engano. Então, assim, nossa, você entender a profundidade do amor de Deus e do céu inteiro, nossa, isso é encantador, né? Então, eu acho que qual que é a função dos anjos é que nem aquela... Nossa, eu não lembro onde que eu li. Uma beleza, né? Mas, enfim. Acho que foi até no Caminho a Cristo, eu acho. Esses dias eu peguei para rever algumas coisas. E fala que nem, né, no que aconteceu com Jacó. Que tinha anjos subindo e descendo numa possível estrada, né, que ligava o céu com a terra. E eram os jovens, não. Eram os anjos subindo e descendo com os pedidos, levando para Deus e voltando aqui para os homens. Nossa, então é incrível, o que o Carlos falou é verdade. A necessidade da gente olhar as coisas com os olhos espirituais. Por quê? Vocês vão me entender. Às vezes não é a pessoa que é um problema em si, mas são as influências que estão cercando aquela pessoa que podem estar ocasionando problemas na sua vida, por exemplo. Porque se a gente visse o grande conflito acontecendo, essa pessoa só é uma marionete do grande conflito. Mas ela consegue zoar muito com a tua vida, é incrível. Mas entendeu? Então, o que eu quero dizer pra gente é,
É incrível, porque se a gente olhasse com os olhos espirituais, se a gente não ficar se vitimizando tanto e falando assim, "Oh, não, tio senhor, bora nessa. Se o senhor esteja à frente, eu vou atrás, entendeu? Então, até ter esse discernimento faz a gente criar mais coragem, né, de enfrentar as coisas e falar assim, se o senhor está comigo, né? É que nem no cairão pro lado. Podem cair, mas Deus está comigo, né? Então faz sentido. E Andy, você quer falar? Muito bom, Elisa, seus comentários. À medida que vocês foram falando, eu me lembrei de algumas coisas. Eu ia citar esse texto de Jacó, mas você já citou. sorry, De Jacó. Não, é não. uma sintonia. Já adiantou, muito bom. É incrível, esse é um texto bíblico que mostra pra gente, né, essa atuação dos anjos. E aí tem um outro que eu queria trazer também, que é o de Hebreus, capítulo 1, verso 14, que é bem famoso, né, que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, realmente, eu até mandei mensagem pra Elisa depois de terminar de ler essa lição, que eu fiquei, assim, emocionadíssima lendo isso, porque é uma coisa que às vezes eu nem penso tanto. Que os anjos também estão empenhados, extremamente empenhados, extremamente, o tempo todo subindo, descendo, trazendo as influências do céu para nós, trazendo conforto e atua para proteger a gente do mal. E teve até uma coisa que eu achei interessante também que falou na lição, que cada anjo tem o seu posto específico. E que quando eles saem dali, se eles saírem dali, deixa uma brecha para o inimigo, né? Então, os anjos estão ali, todos no seu posto, fazendo sempre uma missão de salvação, né? Em prol da humanidade. E aí eu queria só reforçar isso que vocês falaram a respeito de como a nossa guerra não é contra carne e sangue. Isso realmente é muito importante a gente ter em mente. Eu me lembrei da história da escola de Madison, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim. É uma das primeiras escolas autossustentáveis que seguiam os princípios de verdadeira educação. E eu me lembrei que no início daquela escola, Deus tinha deixado muito claro para Ellen White que a escola deveria ser construída em X local. E aí eles foram para comprar esse local. E aí a dona do terreno, ela em um momento falava que ia vender, em outro momento falava que não ia vender. E aí ficava aquela coisa, depois ela vai vender, mas pelo dobro do preço. E tipo assim, foi aquela situação muito delicada, muito cansativa para eles de ter que lidar ali, né? Mas Deus tinha revelado que seria aquele local. E existia um grande conflito acontecendo ali, né? Satanás e seus anjos influenciando aquela mulher para que o terreno não fosse comprado. E depois a vontade de Deus sobressaiu, né? O lugar foi comprado, o Madison foi uma benção. Enfim, isso mostra pra gente que realmente existe essa guerra, né? E que as pessoas, elas são só bode expiatório mesmo, né? As pessoas que não se entregam a Deus, que não conhecem a Deus, elas muitas vezes vão ser, sim, usadas pelo inimigo para nos ferir, para nos machucar, né? Mas a gente não deve perder de vista esse grande conflito. Aí eu só me lembrei de algo que eu li no Desejar de Todas as Nações, que eu achei muito interessante, que é naquele contexto em que Jesus conta para os discípulos que a primeira previsão da cruz que Jesus fala, né? Para eles que ele iria para Jerusalém, que ele seria rejeitado pelos anciãos e tal, e que ele seria morto. E aí, Ellen White comentando sobre aquele momento em que Pedro fala para Jesus: Mestre, tenha misericórdia de ti mesmo, não fala uma coisa dessa, que absurdo. Aí Ellen White comentando aqui, ela fala assim: Satanás buscava desanimar a Jesus e desviá-lo de sua missão. E Pedro, em seu cego amor, estava sendo porta-voz da tentação. O príncipe das trevas foi o autor do pensamento. Eu fiquei pensando, né? Satanás, ele lança pensamentos, ideias, e Pedro ali, ele não fazia nem ideia que ele estava sendo usado pelo inimigo para tentar desanimar Jesus, né? Mas ele estava, mesmo sem ter essa consciência, né? Jesus teve esse discernimento, soube, né? Que era Satanás que estava fazendo aquilo. Enfim, então, o mesmo acontece, né, ao nosso redor o tempo todo. E aí fica também o alerta pra gente, né? Pra que a gente peça a Deus para que não sejamos também um canal né? Pelo qual os pensamentos... Para que Satanás não tenha oportunidade de sugerir pensamentos para nós que nos levem a também ser uma tentação, uma pedra de tropeço para outras pessoas com as nossas palavras, as atitudes, enfim. Mas realmente é importante ter essa compreensão, né? Para que a gente ore pelas pessoas quando elas não estiverem sendo o seu melhor para nós. Que a gente tenha essa visão realmente, né? Como Jesus na cruz, a orar. Perdoa porque não sabem o que fazem, né? Pelos que estavam crucificando. Em pensamento. Gente,
A outra situação que eu ia falar para vocês era dos anjos, no momento que Jesus ali estava naquele momento que Pedro cortou a orelha do soldado. Os anjos estavam ansiosos para poder libertar Jesus. Os anjos estavam muito, muito ansiosos, mas e até pedindo a Deus, deixa eu socorrer. E Deus disse, não, vocês não podem ir. E os anjos não desobedeceram a Deus, mas a vontade deles era de não desobedecer a Deus, mas de salvar Jesus. Então a gente vê que os anjos, assim, a gente vê que os anjos têm emoções como nós. Os anjos sentem aquele anseio, os anjos sentem tristeza, choram. Por exemplo, a linguagem fala, né, quando a música está muito fora do que Deus revelou, os anjos saem e choram, né? Quando você está chorando na igreja, os anjos choram, entristecidos. Várias situações aqui em que os anjos choram. Porque os anjos ficam na expectativa, porque os anjos não são oniscientes. Eles não sabem o que vai acontecer com você daqui para a esquina, né? Então, assim, eles ficam naquela expectativa também. Eu achei isso interessante. Outra coisa também é que Ellen White fala, né, que como a Elisa falou, todo o universo, né? Ou seja, os mundos não caídos estão olhando para nós como se fosse ali no telão, né? E aprendendo com o mundo caído. E aí tem todo o universo celestial ali para poder socorrer os humanos. Outro negócio também é que é relatado nesse livro, Verdade sobre os Anjos e outros também, e por cada um nós temos um anjo da guarda. Gente, só aí você já vê o amor de Deus em colocar um anjo da guarda para cada um de nós. Cada um tem o seu próprio anjo da guarda, que é o seu para sempre. Ainda que uma pessoa venha se perder, ela tem anjo da guarda até o fim da vida. Deus não rejeita ela, porque ela não vai aceitar ele no futuro. Tem um anjo da guarda. O Judas tinha o seu anjo da guarda, né? Saul tinha o seu anjo da guarda, ainda que ele estivesse se suicidado. O anjo da guarda até o final. E esses anjos que estavam com ele, com certeza, ficaram muito tristes, né? Por não poder ver eles lá no céu no futuro, né? Cada um de nós também tem um anjo redator, um anjo que anota as nossas ações. E Ellen White fala que Satanás também tem um seu anjo redator que anota as coisas que você faz. Por que o anjo do inimigo também anota? Porque ele quer pensar em um plano de como te vencer com seus defeitos de caráter, com aquela comida, sabe? Aquele estimulante, que ele sabe que é o seu calcanhar de Aquiles, né? Outra coisa também, sempre que você abre a Bíblia, vem um terceiro anjo. Aí sempre que você abre a Bíblia, desce um anjo para função específica de iluminar a sua mente para você entender a Bíblia. Então você já tem o Espírito Santo, já tem o anjo da guarda, o anjo redator, mas aí vem o terceiro anjo, que é para quem abre a Bíblia. Se você não abre a Bíblia física em algum momento do culto, você não vai ter esse anjo naquele momento. É como a Ed falou, são funções específicas. Tem também um grupo de anjos que vem todos os dias do pôr do sol, olhar quais são as famílias que estão fazendo culto na hora do pôr do sol. Não é só na sexta-feira e no sábado. É no pôr do sol todos os dias. Vem um grupo de anjos que desce para saber se a casa orou ou não. E é anotado. Se eu não orou, não orou. Se orou, orou em vez do pôr do sol. Né? Então... O Carlos, você só deixou mais claro que todo mundo tem que ler esse livro, né? Os anjos têm um cartão de ouro. Os anjos têm um cartão de ouro. Só entra no céu se te apresentar o cartão de ouro. Isso estaria mostrando. Mas, Senhor, eles poderiam entrar assim, né? E se tentasse entrar algum sem um cartão, Deus ia saber, eu não sei. Mas é porque Deus é um Deus organizado. Até o céu é organizado. Não pode entrar no qualquer jeito. Tem que ter uma identificaçãozinha, seu cartãozinho. Na JUAC tem que ter uma pulseira, né? Antes de você entrar lá, uma pulseira simbólica, né? Você poder estar lá na JUAC, se não tiver a pulseira, você não faz parte da JUAC. Então, Deus é um Deus organizado, né? Enfim, eu só trouxe essas pequenas assim, informações só para te dar assim, um incentivo para você estudar isso nessa semana. Tem muita coisa. Eu ler esse livro, né? Agora eu quero ler esse livro. A verdade sobre os anjos, né? E
Uma coisa muito interessante, gente, é a seguinte: todo esse auxílio é dado para você, para que você, jovem, para que eu, jovem, nós possamos vencer como Cristo venceu. Assim como cada um de nós tem as tendências para doenças genéticas, a gente tem as doenças que a gente cultivou durante a vida, os sintomas. E para curar essas doenças, a gente tem que usar os 8 remédios de Deus, né? Os tratamentos naturais, as plantas, a alimentação, o sol. Deus também tem um remédio para cada um de nós, gente. Deus, ele envia o seu Espírito Santo, simbolizando a água. Ele envia a palavra de Deus para nos nutrir. Ele nos honra com a pregação do Evangelho, nos dá a sua justiça, nos faz participar da natureza divina. Deus envia anjos para nos auxiliar na nossa mente. Então, assim, eu vejo assim, sabe? Eu tenho que ficar pensando nisso, sabe? Eita, Jesus está agora intercedendo, Deus está no controle do universo, os anjos estão aqui, o Espírito Santo está chorando com gemidos e respiros. Ou seja, está acontecendo um movimento 24 horas que eu tô meio por fora, que eu tô por fora desse mundo paralelo. Eu falo por fora, é quando eu tô assistindo o Reels do Instagram, e aí eu esqueço desse mundo. E aí eu entro naquele Reels que eu sei que é errado, aquela brincadeirinha, aquele vídeo, aquela, sabe? E eu me envolvo ali, e eu perdi aquele momento para sempre. Então, Deus, ele dá para você tudo isso, para que, através do poder de Deus, ele possa eliminar da sua vida as tendências para o mal. Ellen White fala, à medida que você é participante da natureza divina de Cristo, todas as tendências para o mal são eliminadas do caráter. Todo defeito do caráter é vencido. E também nós podemos também livrar-se do pecado. Então, louvado seja Deus, que nós possamos estar em constante oração. Eu creio que o que Deus quis nos falar sobre essa lição, as 2 palavras-chave é oração. Se você não respira, você não vai conseguir beber água, comer, fazer exercício, tomar sol, porque você está respirando, tá internado com uma bomba de oxigênio, que é alguém tentando te empurrar o oxigênio. Só que a outra pessoa não pode te empurrar o Espírito de Cristo. Cada um de nós vai ser provado individualmente. Se a gente não estiver agora com essa comunhão com Deus, Ellen White fala que se a gente não fizer igual a Jacó, lutar com Deus igual a Jacó, não vai receber a chuva temporal hoje e nem a célula depois. Gente, sabe por que muitas vezes a gente não consegue a resposta de Deus? Porque a gente quer se ajoelhar 5 minutos e Deus falar ao vivo pra gente. Que nós possamos ter essa reflexão, né? De que o Senhor, ele nos dá a oração como um meio de habitar no nosso coração. Para que a gente esteja preparado ali, poder receber a chuva serôdia. Eu fico pensando assim, Senhor, muitas vezes você pergunta, mas Senhor, essa pessoa poder me relacionar? Aí eu pergunto, você já lutou com Deus em oração para saber? Não, eu só fiz uma oração rápida. Senhor, eu devo ir viajar, se mudar para algum lugar. Você já lutou com Deus em oração? Por isso que não, eu só fiz uma oração rápida. Gente, tem que lutar com Deus em oração. Principalmente eu peguei o batismo do meu Espírito Santo em outras coisas do cotidiano. Lutar com Deus em oração vai acordar de 4 da manhã e ficar até 6 ali, orando, cantando, fazendo poesia, conversando com Deus, contando a sua vida toda para Deus. Gente, se vocês fizerem isso daí, é um negócio assim espetacular, porque vocês vão ficar tão cheios da glória de Deus que isso vai jorrar para fora. E aí você vai querer sair na rua e pregar para todo mundo, porque você quer que as pessoas já sintam esse poder, essa alegria do poder da oração na sua vida. E você vai... a Ed, eu não sei se foi a Elisa que falou sobre a questão de... Foi a Ed, né, de Enoque. Quanto mais tempo eu fazer, mais orar. Gente, imagina uma coisa, pensando. Uma pregação que é feita
Ou seja, vamos dizer assim, eu tenho um mês, eu preguei em um mês 30 sermões. Só que eu tive pouca comunhão com Deus para poder pregar esses sermões. Agora imagine se eu passasse 29 dias ali, passando 2 horas com Deus de manhã e o dia todo conversando com Deus e clamando a Deus para poder me usar daqui a 30 dias. Quão poderoso, quão eterno seria a influência dessa única pregação que você se preparou, que você pregou cheio do Espírito, e quão pouca influência aquelas pregações que você pregou vazio de Deus. Que nós possamos refletir nisso. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo sobre oração, sobre o poder dos anjos. Ó Deus, nos pedimos perdão, Senhor, pois nós estamos muito longe desse ideal qual nós passamos aqui para os jovens. Ó Deus maravilhoso, ajude tanto a nós quanto a esses jovens a mudar, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, passar a conversar mais com Deus, a ter o senso da presença de Deus, e a também, Senhor, passar horas contigo, Senhor, de madrugada orando. Nos ajude, Senhor, para que a gente possa passar o dia, Senhor, conectado a Jesus e cheio do poder do céu. Nós te pedimos que o Senhor continue nos usando nessas lições, também usando os outros jovens que estão gravando em outros horários. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, curta aqui, comente, compartilhe para o grupo de jovens da sua igreja local, a comissão da igreja, o grupo de louvor. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você foi abençoado com essa lição, te esperamos no próximo com GOC. Até mais.